sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Tudo que existe, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Vamos mais uma vez, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória, e apesar dessa glória que vem, tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Glória a Deus. Vamos ver isso mais uma vez. E tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Glória. E apesar dessa glória que vem, tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que vem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres ver o coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência és tu, a essência és tu, Jesus.
canção não é o que queres de mim. Meu mundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz nela, mas a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. Sem de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, e tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Vamos juntos, mais que uma canção? Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, meu Deus, aleluia. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz nela, mas a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. A essência é de Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. E você aplaude o nome dele bem forte. Aleluia. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Eu trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. 24 ancião, e a entrada em Jerusalém. A mulher na casa de Silô, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Eu trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos, e a entrada em
tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Pode ser isso comigo nessa noite? Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. E mais uma coisa você ama. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, e eu não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Diga isso, não tenho outro bem. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quero convidar o diácono Marivaldo Jardim, que vai ministrar ao nosso coração. Eu sei que você já acabou de bater palma, mas eu queria que você aplaudisse ao Senhor de novo para receber esse nosso irmão. Aleluia. Boa noite, queridos. A paz do Senhor a todos. Hoje o texto que nós vamos ler é um texto bem conhecido, creio que por a parte de quase todos que estão aqui. Se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28. Deve colocar diante dos seus pés, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11. Leremos 3 versículos, o 28, o 29 e o 30. Assim nos diz a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. Vinde a mim, todos, porque estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode tomar o seu assento? Hoje nós vamos falar sobre 3 pilares, melhor dizendo, 5 pilares, 5 ensinamentos, 5 princípios, 5 verdades expostas aqui nesse texto. A primeira é o convite. A segunda é a promessa. A terceira, metodologia. A quarta, a instrução. E a quinta, a recompensa. Então, convite, promessa, metodologia, instrução e recompensa. Jesus começa dizendo assim: vinde a mim. Um convite. Só que esse convite que Jesus fez foi para um grupo específico, né? Foi só para crente. Só para aquele que vai à escola bíblica dominical. É só para aquele que dá oferta, que dá dízimo, que faz boas obras. É só para um grupo religioso. É só para quem lê a Bíblia. É para quem adora. Não.
O convite de Jesus é claro, para todos, independente da classe social, independente da sua tribo, da sua raça, da sua nação, o convite de Jesus é para todos. Então esse primeiro estágio, essa primeira verdade, vamos dizer assim, todos podem alcançar, todos podem ouvir. Vinde a mim, todos. Agora vamos passar para o segundo estágio, ou a segunda verdade, que é uma promessa. O convite é: vinde a mim, todos. Às vezes nós se achamos pequenos, eu não sou digno desse convite. Eu sou tão pecador, sou tão falho, sou tão imperfeito, eu não sou digno de ir até Jesus, de receber esse convite. Às vezes nós nos achamos assim devido às circunstâncias da vida, mas Jesus não impôs condição para você ouvir o convite dele. Ele simplesmente vos convida, nos convida: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, em outras traduções, sobrecarregados. Aí tem a promessa. Qual é a promessa? Alívio. Então o convite é para todos. Todos podem chegar no primeiro estágio. Alguns podem até chegar no segundo, que é a promessa. Muitos ouvem o convite, Jesus convidando: vinde a mim, olha, eu tenho uma promessa para você. Mas ficam só no convite, porque o convite você não é obrigado a aceitar. O convite você tem a liberdade de escolher se você vai aceitar o convite ou não o convite, se você vai aonde você foi convidado ou convidado ou não. Essa decisão cabe a mim, a você, cabe a nós. Quantos têm recebido o convite de Jesus, mas ainda não tomaram a decisão de aceitar esse convite? Então eles não chegam no segundo estágio, que é a promessa do alívio. Irmãos, não confunda alívio com descanso, é diferente. Alívio é como, por exemplo, você vai no supermercado comprar umas compras, você vem para sua casa que é próxima, com suas compras na mão, e você se cansa um pouquinho, aí você para descansar um pouquinho. Isso é um alívio, que é um alívio momentâneo. Alívio é descanso por um tempo. Aqui a Bíblia fala claramente que a promessa de Deus, Ele vai aliviar os cansados, ou sobrecarregados ou oprimidos. Se fala do corpo físico. Isso aqui se fala do físico nosso. Às vezes quem é que não se cansa essa matéria? Às vezes quem é que se sente sobrecarregado, você está pesado demais para mim, está muito sobrecarregado, estou aguentando demais. Às vezes eu estou me sentindo tão oprimido que a vontade é de sair correndo subir. Então o convite de Jesus é para todos, para receber uma promessa do alívio. E alguns conseguem também chegar nesse segundo estágio, na segunda verdade, de alcançar em Deus a promessa que tem alívio. Irmão, eu não sei como você chegou aqui hoje cansado do trabalho, dos seus fazeres, das suas tarefas diárias, mas Deus tem uma coisa: tem alívio para você nessa noite, tem alívio para mim nessa noite, tem alívio para nós nessa noite. Esse alívio quem vai dar não é a placa institucional que está lá fora, não é o pastor, mas é Jesus Cristo, o Senhor, aquele que conhece sobre todo tipo de necessidade que nós precisamos. Ele tem alívio para nós. Só que às vezes nós só aceitamos o convite de Jesus para receber esse alívio, que é momentâneo, que é para esta vida. Quantos, irmãos? A gente convida, Jesus convida, vinde a mim, ó, tem a promessa para você, com a promessa de alívio, tá? Estou precisando de um alívio, estou precisando de um descanso, estou precisando de um alívio, porque eu não estou aguentando mais. Eles vão, então o Senhor recebe a bênção, porque Jesus faz essa promessa. Independente se você é crente, se você não é crente, se você crê ou se você não crê, mas o fato de você vir até Ele, aceitar o convite dele, Ele tem alívio para você. Mas alívio é para essa terra, é momentânea, para esse momento, é passageiro. Alívio tem tempo para terminar. Porque como voltamos para a metodologia lá da sacola do mercado, você para um pouquinho, você alivia um pouco o seu cansaço, sua dor, mas depois você tem que pegar a sacola e chegar ao seu destino, que é a sua casa. E lá você tem que tirar
aquelas compras da sacola e guardar no lugar certo, ou preparar alimento, tem que fazer, então continua. Não para. Só foi alívio momentâneo. Então, primeiro estágio, convite. Segundo, alívio. Terceiro, metodologia. Alguns chegam no primeiro estágio do convite, outros no segundo, da promessa, do alívio, e outros até conseguem chegar ao terceiro, que é a metodologia, mas muitos não querem a metodologia de Jesus. Muitos não querem. Que é tomar o jugo. Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí, agora Jesus fala, vai com a metodologia: tomai sobre vós o meu jugo. Jesus estava explicando, ensinando aqui o que é jugo. Jugo, no hebraico, no grego, melhor dizendo, na cultura dos irmãos mais experimentados, que já viveram na roça, sabem muito bem o que é isso. É um instrumento chamado canga, que é colocado no ombro, no pescoço de dois animais para arar a terra. E sempre tinha um boi mais velho, eles colocavam um boi mais novo, para o boi mais novo aprender com o boi mais velho, com o animal mais velho, para fazer o trabalho de arar a terra. Então eles colocavam aquela canga entrelaçada nos pescoços dos dois animais. Aqui o boi mais experimentado, mais velho, e aqui o animal, o boi mais novo. O boi mais velho sabe a força exata que tem que fazer para arar a terra, sabe o compasso certo, sabe a hora que tem que colocar mais força, menos força. Só que o animal mais novo, o que ele faz? Ele quer ir rápido. Às vezes ele se cansa, ele para um pouquinho, e quando ele vai muito rápido, o que acontece? A canga que está sobre o seu pescoço começa a machucar, a ferir um pouquinho. Então ele tem que parar um pouquinho, ele tem que ir no compasso de uma terra. Quem dita o compasso, a força certa ali, é o boi mais velho, que é experimentado, que já sabe como que tem que separar a terra, porque ele já trabalhou com isso, ele sabe fazer. O mais novo não. Então às vezes olha que metodologia maravilhosa que Jesus está nos ensinando. Às vezes nós nos ferimos na caminhada, sabe por quê? Porque às vezes nós queremos ir rápido demais, nós queremos botar força demais, é do meu jeito, eu faço melhor assim, eu canto melhor assim, eu toco melhor assim. Mas na metodologia de Jesus, a igreja que é dele, é ele que dita as normas, é ele que dita a força exata que tem que colocar. Por isso que tem muitos crentes feridos dentro da igreja, porque quer fazer do seu jeito, da sua forma, mas não é do jeito nosso, é do jeito do animal mais velho, é do jeito do Senhor. Só que muitas vezes quando começa a ferir, ele não consegue sair, esse animal mais novo, porque ele está ali, ele julga aquela canga, está engraçado demais. Ele tem que ir, continua até ele aprender. Aí quando ele aprende agora o compasso certo, a força certa, o que acontece agora? Ele passa por um boi mais velho. E vai chegar um dia que vai vir outro boi mais novo e vai ensinar. Jesus é maravilhoso. Ele nos chama com um convite, com uma promessa de aliviar as tensões do dia a dia. Agora ele aplica uma metodologia naqueles que chegam até esse estágio para você ensinar alguém. Não retenha, porque Jesus veio esse mundo aos 30 anos, ele começou o seu ministério e ele sempre instruindo alguém. E quando ele foi, ele disse assim: ide agora e fazer aquilo que eu vos ensinei. Jesus não podia reter tudo para ele, não. O conhecimento é meu, eu que morri, foi eu que carreguei a cruz, foi eu que derramei o sangue. Então, vocês ficam só ouvindo, não. O erro nosso, às vezes, queremos só ouvir e não transmitir aquilo que o dia foi nos ensinar. Mas, às vezes, na caminhada do Senhor, às vezes, o jogo de Jesus tem que ferir mesmo. Ferir o nosso ego, ferir o nosso orgulho, ferir nossa vontade, o nosso eu. Aí nós vamos entendendo. E quando o animal mais novo está indo, que ele começa a ferir, o que ele faz? Ele não vai mais rápido, ele para um pouquinho. Quando ele está com muita força e o outro animal mais experimentado está do lado, ele sente um incômodo, um desconforto, então ele tem que seguir o compasso do animal mais velho, do animal mais experimentado. E ele tem que seguir o compasso do animal que está do lado, porque ele está ligado àquele animal, através do jugo, da canga.
E quando ele vai no compasso do animal mais velho, quando desce, ele sente, olha ele agora não machuca mais. Até que ele aprende a andar lado a lado com o outro, aí ele aprende o compasso certo, a força certa, o tempo certo de ir, de parar um pouquinho. Talvez você tenha 5, 10, 15 anos de caminhada e às vezes está sentindo machucado, alguma coisa, algum desconforto, mas é porque você ainda não aprendeu a ser submisso a quem está te guiando, a quem te está conduzindo. E muitos continuam ferindo e não aprendem ainda. Mas louvado seja Deus que nós estamos aqui aprendendo com o Senhor. Aí nós entendemos que quando nós andamos no compasso de Jesus, do jugo de Jesus, agora o jugo é suave. Agora não me machuca mais, porque já machucou tudo que tinha que machucar. Agora nós podemos dizer, como Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive. Mas para chegar a esse estágio, essa terceira verdade, você tem que tomar também uma outra decisão, de tomar o jugo de Jesus sobre si. Mas muitos não querem. Muitos só querem o alívio. Muitos só querem a promessa. Não querem estar ligado a Ele. Mas está aqui um povo fiel que não quer só alívio, não quer só a promessa, mas quer estar ligado a Ele. Porque é Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos dar o momento certo. Aí quando o animal mais novo ali é colocado no jugo, engraçado com o animal mais velho, ele vai e volta, ele aprende. Quando ele aprende certinho, agora ele vai instruir o outro, ele vai ensinar o outro, e assim é continuamente. Aí Jesus fala assim: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Como o animal mais novo aprende que não é na força dele, que não é do jeito dele, que não é no tempo dele, é no tempo do outro, do animal mais velho, que está ali já experimentado, ele anda no compasso. Quando eu e você aprendermos que Jesus é aquele que nos guia, que nos conduz, que nos direciona, agora Ele nos dá uma instrução. E qual é a instrução que eu e você aprendemos na metodologia de Jesus, que é tomar sobre nós o jugo de Jesus? É aprender a ser manso. Mas manso aonde? Dentro da igreja. Dentro da igreja todo mundo é manso. Quero ver quando alguém dá uma fechada lá no trânsito, você ser manso. Quero ver quando alguém falar uma palavra contrária contra você lá fora, você ser manso. Quero ver quando tiver uma desavença que acontece com o meio familiar e você ser manso naquele momento, você mostrar ali que você aprendeu. Será que nós realmente estamos aprendendo com o jugo de Jesus a ser manso? Manso de quê? Manso de palavra. Manso de fazer as coisas devagarzinho. A tranquilidade é isso? Não, é manso de coração. É isso que o Senhor está nos ensinando. Quando você passa pela metodologia de Jesus Cristo, que através do jugo dele tem uma instrução. A instrução é que nós aprendemos a ser manso e humilde de coração. Mas às vezes eu consigo até ser manso, mas humilde eu não consigo ser. Mas na metodologia de Jesus você tem que aprender os dois. Não adianta só um. Você tem que ser manso e humilde. São duas verdades explícitas aqui no texto para nós. Será que nós, como servos do Senhor, como cristãos, estamos aprendendo na metodologia de Jesus Cristo a cada dia, a cada culto, as instruções que Ele tem nos ensinado, que é a mansidão e a humildade de coração? É porque no coração tem as emoções. E Ele fala que o coração do homem é enganoso. Mas quando nós aprendemos a ser mansos e humilde de coração, seja qual for a dificuldade, a adversidade, o problema que surgir contra nós, mas antes de eu tomar a decisão, eu paro um pouquinho, eu reflito um pouquinho, porque eu sou manso.
O que é uma pessoa mansa? O que é um animal manso? O animal manso, você chega perto dele, você pode acariciar ele, botar a mão dele, fazer a mão carinha. Agora, um animal bravo, você nem perto você chega, não é verdade? Quem já foi em roça aqui sabe como é que é, ó. Aquele animal lá você pode chegar perto dele, mas aquele lá você não chega não, que é bravo. E como as pessoas estão vendo, olhando para mim, para você, será que ele pode chegar e falar assim, eu posso chegar perto desse homem, dessa mulher, porque ela é mansa, porque ele é manso, ou pode ser que eu quero nem chegar perto. Eu posso chegar próximo dessa mulher, desse homem, porque ele é humilde. Irmão, não confunda humildade com situação financeira. É muito diferente. A pessoa pode ter bilhões na sua conta e ser humilde de coração. Humildade é uma decisão. Não é aquilo que você consegue ganhar com o seu trabalho, com o seu suor. Humildade, você pode ter o dinheiro, as contas bancárias mais recheadas do mundo, mas é saber que você não é melhor do que o próximo. Você vai comer o lugar do próximo nessa matéria aqui. É você se compadecer do próximo, é você se colocar no lugar do próximo. Porque o homem, vamos dizer assim, que seria o homem mais rico do mundo, que foi Jesus como homem, mas ele se tornou humilde, a ponto de, em determinado momento, lavar os pés dos seus discípulos. Isso é humildade. Ele, sendo Deus na forma humana, ele não precisava, mas ele fez a metodologia dele de humildade. É servir o próximo. A humildade é sempre de servir ao próximo. E será que nós estamos dentro dessa verdade, nesse estágio, de alguém olhar para mim, para você e dizer: essa mulher, esse homem não pode chegar até ele. Essa mulher, esse homem, verdadeiramente eles são homens de Deus, é mulher de Deus, porque eles são mansos, são humildes de coração. Às vezes passa por cada tempestade, irmão, por cada luta, por cada prova. Quem é que não passa? Quem é que não encontra adversidade, problemas, situações difíceis na vida? Mas nós não saímos como loucos e dizendo para todo mundo: ei, eu estou passando por isso, eu estou com essa necessidade aqui, está acontecendo isso na minha casa, minha filha. Não. Nós somos humildes e mansos de coração. A pessoa olha para nós e nem sabe o que está acontecendo. Mas o que olha para nós, vem para nós, é o espelho, a reflexão de Jesus Cristo Senhor, que é a mansidão e que é a humildade. E muitos também chegam até esse estágio, esses 4 estágios da instrução, do ensinamento. Aí agora eu falei: encontrareis o quê? Descanso para o meu pé, descanso para o meu olho, para a minha mão que está cansada de tanto trabalhar no teclado aí, no WhatsApp. Quem é que trabalha com informática aí, sabe? É descanso para o corpo físico, descanso para a alma. Quem chega no 5º estágio, essa 5ª verdade, é a recompensa. Recompensa é descanso para as vossas almas. O salmista, lá no capítulo, não existe capítulo, né? No Salmo número 42, lá no versículo 11, vai dizer assim: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em quem? Em Deus. Olha só, ele está falando com a alma, pois eu ainda o louvarei. O descanso que pode dar para a alma do homem é só Jesus Cristo. E para você alcançar essa recompensa de encontrar descanso para a sua alma, querido, só você continuar servindo ao Senhor como Ele tem nos instruído, ainda vamos alcançar. Mas muitos querem só o alívio. Mas nós vamos julgar quem quer só o alívio? Não. Amém? Você quer só o alívio? Ele tem alívio para você. Mas eu não quero só o alívio. Eu não quero só estar na metodologia de Jesus. Eu não quero só aprender o ensinamento de Jesus, mas eu quero a recompensa de Jesus para mim, que é o descanso para as nossas almas. E descanso é a plenitude. Lá no Gênesis capítulo 2, versículo 2, ele fala: quando Deus na criação, Ele criou tudo no sétimo, Ele descansou. Ele é a plenitude. Você quer experimentar a plenitude de Deus? É ser fiel até o fim.
Descanso é diferente de alívio. Descanso é plenitude. A obra está completa, a obra está perfeita. Então aqui é o descanso para a alma, não é o descanso para esse corpo físico, porque você sabemos para onde esse corpo físico vai, que é para o pó. Tu és do pó e para o pó tu vais voltar. Mas a alma tem descanso. Deus tem descanso para mim, para você. Deus tem descanso para mim, para a sua alma. Muitas vezes nós queremos alívio momentâneo para esta vida, que é o alívio das adversidades dessas vidas, dos cansaços do dia a dia. Mas isso também tem para mim e para você. Que Jesus maravilhoso. Mesmo às vezes ele sabendo a intenção do seu coração, que você quer só alívio, mesmo assim não retém a bênção não, eu não retenho alívio não, porque ele é Deus que promete. Ele fala: ó, vinde a mim, que eu tenho alívio para você, e ele te dá alívio. Mas aqueles que falam assim: ah, mas eu não quero só alívio não, eu não quero só o convite não, eu quero um pouco mais. Aí Jesus fala: então vai agora para a minha escola, vai aprender a minha metodologia, toma aqui o meu jugo, aprende com o meu jugo aqui. Agora você vai ter os ensinamentos. Aí tem pessoas que falam assim: eu quero mais, eu quero um pouco mais, eu quero ir até o fim. E a Bíblia fala: aprende de mim que sou manso e humilde de coração, você vai encontrar descanso para a sua alma. Que a alma precisa de descanso. Como o corpo físico precisa de alívio, a alma precisa de descanso. E o descanso da alma só Jesus pode dar, querido. Só Ele. Só Ele, para você ter essa recompensa. Precisa ser fiel. Ser fiel às suas escrituras. Ser fiel aos seus ensinamentos. Ser fiel àquilo que eles têm nos instruído a cada dia. Mas isso não é fácil. Por não ser fácil, nem muitos chegam até o final. Mas muitos experimentam do poder de Deus. Muitos experimentam a promessa de Deus. Quantas pessoas já foram curadas, fisicamente falando, de doença? Às vezes até para o médico estavam desenganados. Mas eles aceitaram o convite do Senhor e foram até o Senhor. E pela fé, eles receberam a cura, o alívio daquela dor, daquela doença. Mas retrocederam. Mas voltaram a viver a sua vida como vivia antes do convite do Senhor. Outros até foram um pouco mais, receberam o alívio, a cura, a bênção. E até caminhou um pouco com o Senhor, aprendeu na metodologia de Cristo. Ouviu as instruções do Senhor, mas para mim também está bom, chega, já é demais. Você acha que tal, agora para mim está tudo certo, tudo tranquilo. Aí não recebe a recompensa, que é o descanso para a alma. Lá no livro do Apocalipse, ali vai dizer assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei alívio para a sua dor, alívio para o seu problema, alívio para aquela situação difícil lá na sua casa, lá no seu casamento, lá com o seu filho, lá com a sua filha, alívio para o relacionamento com os seus patrões, alívio para você conseguir aquela consulta que você queria, alívio para você conseguir falar com aquele político, aquela política, aquela pessoa famosa. É esse? Não. Ser fiel até a morte e dar-te Ele a coroa da vida eterna. Então nós temos que ser fiel ao Senhor até a morte, para alcançar a recompensa do descanso para a alma, que é a coroa da vida eterna. E essa só Jesus pode dar, porque Ele é o dono da vida eterna. Que nós possamos a cada dia, na nossa caminhada, ser submissos às vontades do Senhor, às promessas do Senhor, que Ele venha nos conduzir a nossa vida por inteiro. E é a cada dia, querido, que nós temos que fazer isso. O convite de Jesus é cada dia. Você tem que aceitar esse convite. Você tem que ir até Ele, experimentar do alívio dele, fazer: eu quero mais. Alívio já está bom, mas eu quero mais. E Ele tem mais para te dar, querido. Ele tem mais para te dar, querido. O Senhor tem muito mais. A Bíblia fala aquilo que não subiu ao coração
Nem aos olhos, nem ao ouvido, é isso que Deus tem preparado para você. Se alívio já é maravilhoso, se alívio já é bom, imagina aquilo que com o olho não se viu, o ouvido não se ouviu, nem subiu ao nosso coração, é o que Deus tem para nós, querido. Então vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena ser submisso à metodologia de Cristo, às instruções de Cristo, porque lá no final, tem recompensa. O maior desejo do Senhor para todos nós não é só receber o convite, não é só aceitar o convite, não é só experimentar um pouco do poder dele, daquilo que ele pode fazer, que ele pode dar, mas é você saber quem ele é, e ele é o dono da vida, é ele que dirige as nossas vidas, é ele que tem descanso para a nossa alma. Às vezes descanso para o seu pé, para o seu corpo físico, às vezes a ciência pode fazer. Às vezes no prazeres lá de fora, dos vícios, das drogas, do álcool, às vezes pode até sentir um pouco de alívio momentâneo, mas tudo volta, porque a alma sempre estará vazio. E o vazio da alma, o descanso da alma, só Jesus pode dar. Mas às vezes nós só queremos o alívio físico para essa vida. Mas o que nos tem para mim, para você, querido, é um descanso eterno, é o descanso das nossas almas. Que possamos sair daqui com essas 5 verdades em nossos corações, com esses 5 princípios, que possamos a cada dia avançar. Qual estágio você chegou aqui hoje, nessa noite? Já aceitou o convite, já experimentou o alívio dele, já foi para a metodologia dele aprender com ele. Faça a reflexão no seu coração, não precisa falar para ninguém. Faça você mesmo análise. Em qual estágio você está? Se Jesus olhar hoje para você e falar assim: em qual estágio você está? É preciso avançar um pouco mais. Avance. Mesmo que às vezes vai ferir nosso orgulho, a minha vontade, o meu eu. Embora eu queria fazer isso, mas o Senhor está muito, eu tenho que fazer isso. Quando nós alinharmos com a vontade do Senhor, quando o animal mais novo se alinha com o animal mais velho, agora ele anda lado a lado com o pasto, agora nada fere, mas agora o jugo se torna leve. O que Jesus quer de mim é que possamos andar lado a lado com Ele. E se assim fizermos, nós vamos alcançar o descanso para nossas almas. Essa é a palavra do Senhor, nosso Senhor. Então, salve de palmas para o Senhor. Seu salve para o Deus. Aleluia. Vamos estar em pé, meus irmãos, vamos orar agradecendo a Deus. Obrigado por você estar aqui, obrigado por ter vindo. Saulo quer fazer uma oração hoje aqui para uma família que passou por um luto, hoje meio-dia. Nós queremos orar por essa família. Saulo vai trazer as instruções. O nome da pessoa que faleceu foi Traziane Cecília, conhecido como Trazi Dutra, né? Tinha 40 anos. Ficou um casal de filhos? Ficou um casal de filhos e o marido com as crianças. Vamos orar então por essa família, por esse marido que ficou, por esses filhos, para que o Senhor possa direcioná-lo, para que ele não possa se precipitar nas suas próximas decisões, porque é muito comum, num momento como esse, a pessoa se precipitar, né? E acabar piorando mais ainda a situação, trazendo pessoa que ao invés de somar, subtrai. Então vamos orar para nos dar discernimento. Caiu da cadeira, sem fato. A dona está dizendo aqui que ela estava sentada na cadeira meio-dia, caiu e foi. A verdade, meus irmãos, é que o corpo humano é uma máquina que a gente nunca sabe quando vai parar. A tomada está na mão de Deus. Enquanto está na tomada, você tem a chance de fazer o certo. Depois que puxa a tomada, não tem jeito mais, tá? Não tem purgatório, não tem nada disso. A hora é agora. Quer fazer o certo? Faça agora. Esse é o momento. Nós vamos orar pela família. Nosso Deus, nós queremos orar pela família Dutra, que hoje passa por este momento de luto, por este momento de perda.
mas nós acreditamos que o Senhor é o Consolador, Tu és aquele que renova forças e que dá a orientação certa, Tu és aquele que é o fiel amigo, aquele que orienta em situações como essa. Por isso oramos por este marido que fica, oramos por este casal de filhos que precisam a partir de agora encontrar alento, carinho, acolhimento. Por isso nós clamamos por Ti e oramos por esta família. Toma em Tuas mãos, não permita, Senhor, que o inimigo aproveite dessa situação para piorar ainda mais a situação, mas nós acreditamos e por isso clamamos que o Senhor é aquele que pode segurar na mão desse marido e nas mãos dessas crianças. Por favor e por misericórdia, olhe com carinho para esta casa, seja o conforto e o auxílio dessas pessoas, que eles possam encontrar em Ti, Deus, em Ti, o auxílio necessário para sobreviver a este momento de perda e de luto, e que tudo no final de alguma forma possa cooperar para a glória do Teu nome e para o testemunho do Seu poder e para a estabilidade da fé do coração dessas pessoas. Nós oramos com fé no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, irmão Salmo. Glória a Deus. Você quer agradecer a Deus por essa noite comigo? Não esqueça, hein? Convite, promessa, metodologia, instrução e recompensa. Vai neste caminho que a gente chega lá. Nós queremos te agradecer, Deus, por essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de cantar louvores ao Teu nome, de poder viver em comunhão com os nossos irmãos, de poder ouvir uma palavra como essa. Obrigado pela vida do Teu filho, que tem se dedicado a esse ministério da exposição da palavra de Deus, como tantos outros que têm se dedicado, que têm somado conosco nesse trabalho. Te agradecemos pela Tua presença, pois ela é suficiente para curar, libertar, transformar, restaurar e fazer qualquer outra coisa que o homem precisa. Por isso te louvamos pela Tua presença. Tu és bem-vindo aqui, Deus. O Senhor sabe disso. O nosso coração é Seu, a nossa alma é Sua, a nossa história Te pertence. Nós não temos nada, nós temos, Te entregamos, que é a nossa alma. Oramos com alegria e com gratidão por tudo que o Senhor tem feito. No Seu nome, Senhor, nós dizemos que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas e doces consolações do Espírito Santo reine e permaneça com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Você diz amém? Amém, meus irmãos. Está encerrado. Deus abençoe. Até a próxima.